Boa tarde a todos. Meu nome é professora Maria Clara Amado. Eu sou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do Centro de Letras e Artes. Eu estou muito honrada pelo convite do professor Lenine em apresentar um pouco do que a gente conversa bastante, nós compartilhamos livros e agradecer, né, por sempre poder contar com ele. Eu espero que essas reflexões sejam entendidas com vocês como pequenas pílulas de conhecimento que vocês podem atravessar no caminho artístico de vocês. E eu começo, já que é uma turma de música e dança, eu começo aqui dizendo, apresentando o edifício do arquiteto Frank Gehry, que é chamado de Ginger Rogers, né? Esse movimento do edifício lembra dois bailarinos do início do século XX, que é dispensável a apresentação. Então, desde quando arquitetura e dança não combinam? E para produzir essa aula, eu defini esse título, Quando Tudo é Arte, né? Imagens, formas, comunicação, signos, que são conceitos que vocês trabalham a todo momento, né? Qualquer forma de arte trabalha com esses conceitos. Então, vou apresentar sob o ponto de vista que eu apresento para os meus alunos, para que esse atravessamento seja possível. E já começando a nossa aula, eu começo com o edifício, né? Em Tucumã, na Argentina, uma fotografia minha dentro de um táxi, né? Onde eu apresento aqui a força da imagem. A imagem que é conceituada, tem vários autores na bibliografia, Wilhelm Flusser, enfim, à medida que eu falar, que eu discorrer, eu vou apresentando os autores. Então a imagem aqui, na verdade, ela me capturou, né? A imagem no sentido de aparência, é assim que a gente vê a imagem, né? Ele é a estética da forma. E acho que ninguém vai ter dúvida que o edifício da Adidas, ainda que não tivesse essa marca aqui, essas listras, né, paralelas, elas não fizeram com que eu percebesse a volumetria do edifício. Só depois que eu soltei do táxi, eu comecei a entender até onde ele ia, né, porque estava escuro mesmo. Então, a intenção era essa. Então, a força da imagem, a imagem que nos olha. E já que falamos em imagem, eu não poderia deixar de citar um filósofo, Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, quando ele diz que é necessário estar presente a imagem, no minuto da imagem. Se há uma filosofia da poesia, ela deve nascer e renascer por ocasião de um verso dominante, na adesão total a uma imagem isolada. Muito precisamente no próprio êxtase da novidade da imagem, ou seja, no momento que nós a reconhecemos como imagem. Esse é um conceito bem contemporâneo, mas vocês devem estar pensando, seja um filósofo do século XX, né? A forma está aqui, e coloca a imagem como protagonista. Sobre a forma de um outro jeito. A gente vai pensar sobre a forma como estrutura, não estrutura que a sustenta, mas estrutura que a concebe. Então, esse pavilhão da Philips foi encomendado ao arquiteto Le Corbusier, no período modernista, que eu acho que dispensa apresentações, né? E, na verdade, ele era um compositor de música concreta também, além de pintor, né? E ele, junto com o sócio dele, o outro arquiteto, o Chenaqui, eles compõem uma música especialmente para esse pavilhão, e essa música vai se decompondo em zonas de frequência, enfim, e dela sai a forma. Então, nesse caso aqui, o autor que eu uso é o Montaner. O Montaner aborda a forma não como aparência, não como imagem, para que a gente tenha bastante distinção sobre uma coisa e a outra. Então, qual é a estrutura dessa forma? É essa canção. Tá? Então, novamente, a estrutura, do ponto de vista da contemporaneidade, é aquilo que concebe, que é a concepção. Às vezes pode coincidir com aquilo que a sustenta, mas nesse caso aqui a gente tem uma composição. E eu fiquei feliz também porque eu sei que, acho que na próxima semana vocês já vão entrar na questão da música concreta, né? E para que eu não fale sobre o vazio, eu coloquei aqui uma reflexão do autor, tá? Sobre o conceito de forma. Ele é professor da Universidade de Barcelona, novo, inclusive, assim, contemporâneo a nós. E ele fala da concepção, eu falei aquilo que a concebe, né, quando ele fala de forma,
ele usa o termo estrutura, que é a ponte que interligaria a outros significados da forma, né? Poderia até produzir a imagem. E a gente fica surpreso de ver que ele vai lá beber na fonte de Aristóteles, que sempre entendeu a forma como substância, e não como a caixa, e sim como aquilo que está contido nela, né? E que ajuda a concebê-la. Então é importante a gente ter esse conhecimento mais largo, a partir dessas definições mais recentes, não a forma pela forma. Eu coloquei um quadro do Mondrian, Piet Mondrian, holandês, onde ele vai buscando numa árvore, ele faz mais de 60 árvores, quem tiver curiosidade, procure, eu coloquei 4, onde ele vai decompondo a árvore, abstraindo das folhas, troncos, ramos, flores, e vai decompondo até que ele encontra, ele faz mais algumas depois dessa, simplificando, mas aqui eu já consigo explicar para vocês que aqui é a estrutura da árvore. E outra coisa, a gente só pensa hoje em dia na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade. Se eu posso pensar isso para a arquitetura e para as artes visuais, por que não para a arte da dança? Outra questão que eu acho muito importante pelo Montaner e que acho que tem construído a dança contemporânea, aliás, a dança já do século XIX já vem um pouco com isso. No século XX, o Montaner disse que houve a dissolução do sistema compositivo clássico, né? É um sistema estético que tem alguns critérios, né? Como ritmo, harmonia, hierarquia, simetria. Então eu coloco aqui para mostrar o Parthenon partido, né? Dissolvido. E de fato a gente vai ter uma produção de arte totalmente fora desses cânones, assim, afirmadamente fora desses cânones. A prova disso está no Museu da Imagem do Som, que vocês devem já ter ouvido falar e até visto, em Copacabana, onde era a Boate Help. Nenhum dos 2 exemplos apresentados, o de cima é o vencedor, né, que já está sendo construído, embora paralisado, que a gente não encontra o sistema compositivo estético ligado ao clássico, né? O de baixo foi um que concorreu, mas não venceu. E isso é fato. Embora artista plástica que eu estudo bastante há muitos anos, a Lígia Pape, fez parte do movimento neoconcreto, isso não impede, né, que na verdade a representação da arquitetura, da dança, da pintura, mas isso sob o prisma de uma composição clássica. Eu só estou apresentando autores mais recentes onde ela interage com o poema. Então Lígia Pape está aí na foto e o poema é do Reinaldo Jardim, Olho-Alvo. Então essas figuras geométricas, elas na verdade dançavam, elas caminhavam, né? Elas corriam para as palavras dispostas no palco, né? Olho, alvo, alvo, olho, 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 enfim, as composições são inúmeras. Então elas faziam movimentos silenciosamente. Quero dizer para vocês que isso é uma cena, né? Tudo é cena. E que a plateia ficou atônita. Em 1958, vocês imaginem a repercussão disso. A forma caminhando sozinha e as imagens recebidas pelas pessoas que não sabiam que o poema estava no chão escrito como marcação. E o que aconteceu? Ao final, saem bailarinos de teatro municipal de cada caixa dessa. Há pouquíssimo tempo, esse balé foi reconstruído pela Petrobras e tem uma forma mais nova, mas essa é uma foto original de época. E eu acho que isso é um bom exemplo para a gente pensar imagem e forma. Tá? E pensar na cena, utilizando desses conceitos. E eu vou fazer um desafio a vocês, já que eu apresentei uma parte do neoconcretismo carioca, né? Apresentar um poeta paulista, que é o Concreto, com um poema. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. É um poema tipicamente concreto. A diferença para os grupos do Rio e São Paulo é a questão da subjetividade, né? A interação entre as artes. Aqui no Rio foi mais forte, daí a cisão. Mas eu desafio vocês agora a pensarem numa representação com todo esse conteúdo em cima desse poema.
Pode ser? Agora a gente vai falar de signo. O arquiteto é o Robert Stern, tem obras no Brasil, e faz uma ilha de edição, né? Uma das ilhas mais importantes de edição do mundo, só que ela está na Disney. E aí ele marca a identidade do lugar que ele está através de um chapéu do Mickey. Não é difícil para ninguém reconhecer. Isso é um signo, né? É aquilo que substitui a outra coisa e representa a outra coisa sem imitá-la. Tá. E signo a gente vai ver. Signo é uma imagem, né? É uma forma. Mas é outra maneira de pensar. Esse texto eu não vou ler, mas é só para vocês terem um material para fazer uma reflexão do signo autônomo e da repercussão do signo, né? Nacional, internacional, local, né? O Pão de Açúcar, o Corcovado principalmente, o Cristo Redentor, é um signo universal, né? Mundial. E o signo é sempre autônomo, a força que ele conquista depende dos elementos que o conformam e outros fatores, mas ele é cultural, tá? É ligado à sua história, ao seu contexto. E já que falamos de signo, imagem, acho que ninguém vai duvidar do maior signo que a gente tem, independente de ser arquitetura ou não, ou dança ou pintura, né? Está mais ligado a desenho industrial, que é a Coca-Cola. Com a grande vantagem que ela está sempre se reinventando, né? A Coca-Cola tem essa característica. Acertaram na forma de uma garrafa e ela vai se atualizando dependendo do que acontece. Esse é um dos maiores signos que eu conheço, é um signo autônomo, mas com repercussão no mundo inteiro. E para que vocês não pensem que eu vou falar sobre isso, ajudar a quebrar a muralha da China. O que acontece é que a arquitetura também tem os seus signos arquitetônicos. A altura, por exemplo, é um dos maiores signos. Maiores que eu digo assim, é mais importantes, né? O que é uma altura como signo publicitário? Manifestação de poder político, poder financeiro, né? Tanto que hoje a gente vê edifícios chegarem a 1 quilômetro, até mais. E aí eu pergunto para vocês o que é isso? O que é um signo em dança? Gostaria de saber. Só que quando a gente fala de signo, a gente está falando de comunicação. Nós aqui estamos trabalhando sobre o paradigma da linguística, nós todos. Acho que o mundo está. Comunicação, né? Linguagem é aquilo que comunica. E eu não quis me furtar, porque eu cada vez mais tenho aproximado as minhas turmas do pensamento do Oriente, né? O mundo globalizado. E tem um texto de um grande amigo meu aqui, que nós publicamos, diretor da Faculdade de Arquitetura em Macau, na China, onde ele diz que a diferença principal, né, da cultura oriental sobre a ocidental é que enquanto a ocidental, né, tem uma atitude onde o homem atua sobre o mundo, a oriental, o homem atua com o mundo. Então, essa é uma diferença importante e uma diferença que muda a nossa relação com esses conceitos. E aí a gente está entrando no Oriente. Tem um texto do Emanuel Aloa num livro. Aliás, ele fez um livro com vários textos, Pensar a Imagem, que eu também recomendo, onde temos um texto do Hans Belting, que é A Janela e o Mocharabi, uma história do olhar entre o Oriente e o Ocidente. E principalmente a questão da luz, né, que entra e da luz que sai, né, como isso é visto. É uma virada icônica, assim, muito recente. Essa edição é muito recente, essa organização, esse autor. E a maneira do Oriente ver a luz, né? Mocharabi é do Oriente. Nós do Ocidente olhamos, nos enquadramos a paisagem nas nossas janelas, né? E vemos sempre como sujeito observador, de dentro do ambiente para fora. E o Oriente é o contrário.
A luz é a protagonista que ilumina o meu ambiente. Maior exemplo disso é pensar até na janela renascentista e na janela gótica, né? A janela renascentista, a luz abre, mas não se aprofunda. A janela gótica, a luz entra, a profundidade é muito maior, porque ela é alta. E é o sentido do Oriente na luz, aquela luz que invade o ambiente. Aquela luz que eu me curvo, que muda as cores da minha parede, e não aquela em que eu fico atrás da janela observando. A mudança, gente, é no sujeito. É a presença do sujeito, do espectador. Tá? Como ele está no mundo. Essa foto é uma foto minha e eu emoldurei a paisagem. Inadvertidamente. Mas eu sou uma ocidental, né? Mas é bom que nós saibamos as questões orientais. E a janela como lugar do olhar que vê a paisagem. O Oriente é ao contrário. E para a gente fechar a aula, né, antes de apresentar a bibliografia, por que a gente está ensinando tudo isso? Porque eu tenho certeza que nas cenas, nas relações entre música e dança, esses olhares têm que aparecer. O que é forma, o que é signo, o que é imagem, o que é a aparência daquilo que está sendo encenado, né? O que está sendo comunicado, né? Essa imagem comunica muita coisa, mas eu estou atrás de uma vidraça. Tá? Ela comunica muita coisa. Eu estou atrás de uma vidraça no consultório. Eu não perco a oportunidade. Mas eu enquadrei. Então, quando eu desafiei vocês a pensarem naquele poema do Décio Pinatari, eu penso que essas questões todas podem ser apropriadas e serão apropriadas. Né? Vocês nunca deixaram de pensar nisso, só que vocês estão vendo como é possível também pensar na arquitetura. Isso só enriquece o nosso saber. A bibliografia básica que eu usei é Manuel Aloa, quando a gente pensou em imagem. O Flusser também, né? Vou acrescentar. Não, está aqui. Baudrillard, de Huberman, tem 2 livros importantes. É uma publicação nossa, lá do Departamento de História e Teoria, sobre o Oriente. Signo, Martine Joly, é um bom livro para começar. E o livro do Montaner, José Maria Montaner. Está em ordem alfabética, mas me coloco à disposição. E para fechar, já que eu comecei com isso, eu quero terminar com o Frank Gehry, Ginger Rogers. Agradecendo muito a oportunidade que eu tive de estar aqui dispondo um pouco do meu conhecimento. Tá bom? Muito obrigada.